Ações da nossa fé para o nosso dia a dia. Eu quero lembrar aquilo que eu falei ontem, porque é possível, no PV sempre acontece isso, a gente ter gente chegando no meio da semana e pegando palestras no meio do caminho, e como ela vai ser uma série conectada, não significa que você não consiga entender o que eu vou falar hoje, mas acho que faz sentido a gente pelo menos relembrar brevemente aquilo que eu disse ontem. Então eu quero fazer essa recapitulação bem sucinta. Nós vamos orar, vamos ler um texto da palavra, vou comentar esse texto e vamos pensar a partir daquilo que esse texto nos ensina e o resto da Escritura nos ensina sobre cosmovisão. E o assunto de hoje eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então é o seguinte, eu me propus a falar sobre cosmovisão, é um assunto amplo, eu disse que é um assunto que está em voga, porque essa palavra tem sido usada, esse conceito tem sido usado em várias áreas do saber, não é só em teologia, não é só em estudos da palavra de Deus, mas também em teologia. A gente já tem hoje em português muitos livros que falam sobre esse assunto, sobre uma cosmovisão bíblica. E ontem, então, eu comecei falando sobre cosmovisão de forma bem resumida, e eu falei de três aspectos. Falei de como a cosmovisão é uma lente pela qual a gente enxerga o mundo. Falei que cosmovisão também é o fundamento sobre o qual a gente pisa e dá sustentação à nossa vida. E também falei sobre como cosmovisão é uma rede de crenças e valores interligados, que só funciona de forma coesa. Quando as coisas não estão coesas, dá curto-circuito. E aí eu falei que a gente precisa ajustar nossas crenças. Ou a gente diz, vamos reformular as crenças, ou a gente rejeita aquilo que foi apresentado, que parece conflitar. Então, eu dei essa introdução para então entrar na necessidade de cosmovisão, e a palestra de ontem, conforme a reação de alguns de vocês, só foi destrutiva. Né, assim, parece que o pastor só bateu, só arrebentou, não era esse o propósito, embora eu tinha que mostrar a vocês sobre como é muito abrangente a ideia de que nossa vida tem padrões diferentes ou referenciais diferentes de interpretação do mundo. Então, eu foquei ontem na dicotomia, que é muito predominante no nosso tempo, para mostrar a você que nós tínhamos que ter uma vida que enxergasse as coisas de maneira mais holística, mais amarrada pelas Escrituras. Mas nem sempre é assim. Às vezes, em outras áreas da nossa vida, que não vida espiritual ou vida eclesiástica, a gente reflete tendências que são mais comuns no meio pagão, vamos dizer assim, né? Fora do cristianismo, e nós tínhamos que questionar isso. Então, o meu propósito ontem foi mostrar que a dicotomia, a maneira em que a gente divide vida sagrada e vida secular, é mais comum do que a gente tende a admitir. Talvez você já tinha ouvido do conceito antes, talvez você já estivesse até familiarizado com essa ideia de dividir sagrado e secular, e talvez alguém já tenha te ensinado que a gente não deveria fazer dessa forma, a gente deveria olhar a vida toda debaixo da orientação do Senhor. Mas ontem, com alguns poucos exemplos, minha tentativa era mostrar que boa parte do povo de Deus, muitas vezes, ainda pensa de forma dicotômica. Né? E nós precisamos, então, ter uma visão mais holística, mais integrada. Então, esse foi o meu propósito ontem. Agora, é claro, eu mais destruí do que construí. Então, o meu propósito, a partir de hoje, até o final da nossa semana, é a gente começar a moldar a nossa cosmovisão à luz de pilares fundamentais que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, é isso que eu vou começar a fazer hoje. Devagarzinho, a gente vai edificando esse prédio, essa maneira de enxergar a nossa vida, tá bom? Então eu quero começar com o texto sagrado, nós vamos orar, mas eu quero que você já abra a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. E nós vamos ler um trecho daquela famosa história do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. Mas antes de ler, nós vamos orar mais uma vez, pedir a graça do Senhor Deus. Ore comigo. Pai bendito, nós estamos aqui diante da Tua palavra, com desejo de refletir
em cima dela e compreender as implicações dela para o nosso dia a dia. Por isso pedimos a orientação do Teu Espírito. Queremos que o Senhor nos ajude a expandir nossa visão das implicações da nossa fé. Queremos que o Senhor nos ensine a trazer a fé para dentro da nossa vida cotidiana, não só em termos de atividades eclesiásticas, não só em termos de devoção pessoal, mas inclusive de vida pública, que a gente aprenda a trazer a fé para a nossa vida pública. É isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a fazer. E nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero ler a partir do versículo 22. Eu não vou explicar os detalhes todos do texto, é um texto riquíssimo, eu amo esse texto, porque ele me ensina tanta coisa. Mas eu quero compartilhar principalmente uma lição que eu aprendi alguns anos atrás com esse texto, tá? Então a gente vai ler a partir do versículo 22 até o 31. E aí a gente vai focar uma lição importante. Como eu falei, o texto é rico, tem muitas coisas que a gente poderia aprender, mas eu não vou ficar só nesse texto, eu vou, a partir dessa verdade do texto, falar do nosso assunto de hoje. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Eu quero pegar esse trecho porque eu acho que ele tem uma lição preciosa. Mas antes da lição preciosa, deixa eu só colocar o cenário para você entender o que Paulo está fazendo aqui. Paulo era esse pregador que vai para lugares diferentes, cidades diferentes. Na maioria das vezes ele chega numa cidade e o primeiro lugar que ele começa a pregar é na sinagoga. A sinagoga eram aqueles lugares onde os judeus, depois que foram espalhados, dispersos da sua terra, criaram para a educação do seu povo, ainda que não fosse o templo, o lugar onde era lícito prestar sacrifício. Na sinagoga você não tinha sacrifício, só no templo podia prestar sacrifício. Mas na sinagoga tinha instrução, tinha leitura da Torá, da lei de Deus, explicação disso. Então as pessoas que lá estavam, nem sempre eram judeus, às vezes até eram gentios que haviam se transferido, convertido à religiosidade judaica, e esse era um bom lugar em que Paulo começava a pregar. Ele chegava num lugar, procurava uma sinagoga, e aquele era o ponto de partida do seu ministério naquele local. Bem, Paulo começou a pregar ali, mas em Atenas ele não pregou só ali, ele pregou também na praça. E como os de Atenas gostavam de novidades, falavam: esse cara aí está falando umas coisas que a gente não conhece. Vamos chamar esse cara para falar no nosso auditório principal, lá no PV Caldas. E aí ele foi falar no Areópago, esse lugar, esse morro onde tinha um lugar de discurso. E os homens inteligentes, que gostavam das novidades, iam lá ouvi-lo. E Paulo, então, resolve falar a esse povo, e agora eu quero destacar, então, o que eu acho tão perspicaz do apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito aqui. É que ele sabe, e esse é um ótimo exemplo, ele sabe como falar a quem não tem base bíblica. Se você olhar para outros sermões de Paulo ou de Pedro em Atos, você vai ver que não poucas vezes, quando eles estão falando com judeus, eles citam o Antigo Testamento. Eles dizem alguma coisa do tipo: como disse o profeta, e aí citava alguma coisa. Mas aqui ele está falando para gente que não conhecia a Bíblia.
Em nenhum momento você vê assim, como disse Isaías, o profeta. Primeiro que eles não sabiam quem era Isaías. E nenhum conceito de profecia na cultura ateniense era tão clara como era, por exemplo, na cultura judaica. Então, Paulo, muito apropriadamente, vai citar outras fontes de verdade para que conectasse com eles. Uma delas é que no versículo 28 ele fala assim, como têm dito os vossos poetas. E aí ele cita escritores pagãos que disseram uma coisa verdadeira, que ele conecta com a verdade de Deus para dizer, tá vendo? Até os vossos escritores pegaram isso. Essa é uma maneira de Paulo fazer conexão com eles. Mas outra coisa que Paulo faz, porque ele está discursando para gentios, é explicar a história bíblica partindo do pressuposto que eles sabem pouco ou nada. Então Paulo explica coisas que talvez num sermão para um judeu seria menos necessário. Por exemplo, versículo 24. Eu vou falar desse Deus que vocês não conhecem. Vou explicar para eles. Vou explicar para vocês. Esse Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso era algo que o judeu já devia saber. Na verdade, Salomão já tinha dito isso quando dedicou o templo. Ele falou, Senhor, nós sabemos que o Senhor não mora em casas feitas por mãos humanas. O Senhor extrapola isso aqui. O judeu sabia disso. Ele sabia da grandeza desse Deus. Os gregos não. Então Paulo tem que introduzir isso. Ele começa introduzindo o Deus Criador. Fala que esse Deus fez tudo. Versículo 25 fala que ele não é servido por mãos humanas, porque na verdade ele não precisa de nada. Diferente da adoração típica de outras culturas, inclusive as culturas gregas, em que os deuses parece que queriam presentes dos homens. Aí ele falou assim, não, esse Deus que vocês não conhecem, que eu conheço, esse Deus não precisa. Ele não precisa de nada de vocês. Não pense que Deus está esperando alguma coisa de vocês, que você pode fazer algo para agradar a Deus que ele não tenha. Não, não tem nada que você pode fazer. Na verdade, é ele que dá tudo a vocês. Respiração e tudo mais, ele diz aqui. Ele continua no versículo 26 falando que ele fez toda a raça humana, fixou os tempos, os limites, quer dizer, Deus fez homem, tempo, espaço, criou todas as coisas. E essas pessoas deviam buscar a Deus, e ele não está muito longe. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Até o versículo 28, Paulo descreve a chamada criação, né? Aquilo que a gente entende como a doutrina da criação, o Deus criador que fez todas as coisas. Depois disso, Paulo introduz uma coisa muito interessante aqui. Olha só, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por que ele está falando isso? Porque ele passeou pela cidade de Atenas e ele viu várias imagens. Agora Paulo está mexendo com a idolatria deles. Ele está mexendo com a idolatria deles. Aqui, Paulo introduz a essência do pecado do homem. O pecado do homem é a adoração de outros deuses, que não o único Deus verdadeiro. Tá? Ele está mexendo na essência do pecado do homem. Então, isso aqui é o que em teologia a gente chama de queda. Ele apresentou aqui o problema do homem. O problema do homem é que ele adora a criatura em lugar do Criador. Ele adora as coisas criadas ao invés daquele que fez todas as coisas. Ele acha que Deus pode ser esculpido antes do que o esculpidor de todas as coisas. Então, ele apresenta aqui o pecado deles. Versículo 30... Ele não vai dizer que eles estão pecaminosamente perdidos sem esperança. Pelo contrário, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Aqui ele está chamando eles à fé, ao arrependimento e à fé. Ele está apresentando a redenção. Ele está dizendo assim, gente, é verdade que vocês têm adorado de maneira equivocada, mas aqui há uma oportunidade de vocês se arrependerem, mudarem o caminho de vocês e agora adorarem o Deus verdadeiro. E no versículo 31, ele termina assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aqui, para o discurso, não necessariamente porque Paulo acabou, mas porque na hora que ele menciona a ressurreição dos mortos, todo mundo fala assim, peraí, isso está de brincadeira, né? Ressuscitar assim corporealmente, assim, voltar para esse corpo ruim aqui, o grego não concebia isso, né? Para o grego, libertar-se da matéria era a salvação. Para ele, a matéria era má. Então, voltar para esse corpo era um retrocesso. Paulo começou a falar essas bobagens aos olhos deles, falando, não.
Te ouviremos sobre isso numa outra ocasião. E aí acaba o discurso dele. No entanto, Deus não permitiu que o discurso terminasse antes dele apresentar toda a história. Porque o que ele faz no versículo 31 é mostrar o fim de todas as coisas. Deus vai julgar o mundo por intermédio de um varão, Jesus Cristo. O que ele fez aqui? Presta atenção, e agora vem o final da minha explicação desse texto. Ele apresentou 4 grandes atos da história da humanidade: criação, queda, redenção e consumação. Ele apresentou a história da humanidade. Ele, naquele discurso para os atenienses, disse, a história é a seguinte: Deus fez todas as coisas, o homem se desviou dela, mas há uma maneira de nós nos voltarmos para esse Deus e nos arrependermos em Jesus Cristo, o qual vai julgar todas as coisas no final. Ele apresentou os 4 pilares da história cristã num só discurso. E eu fiz questão de ler esse texto para dizer para vocês que eu acho que essa é a melhor maneira de a gente apresentar a mensagem bíblica a quem conhece pouco dela. E eu quero tentar mostrar ao longo dessa semana como esses 4 pilares precisam ser entendidos na sua riqueza, na sua inteireza por nós. Que nós temos que nos apropriar dessa história para que ela faça sentido na nossa maneira de vivenciar a fé. Então, o que eu vou defender de agora em diante é que nós vamos falar de cosmovisão não só como uma visão holística, a gente mencionou ontem a importância de não dicotomizar, a ideia de ter uma visão inteira, a gente vai continuar falando disso, mas hoje eu quero acrescentar um outro elemento de cosmovisão, que é a ideia de que cosmovisão não é só uma série de verdades do tipo, Deus fez tudo, Deus é eterno, Deus é imutável, o homem é a imagem de Deus. Tudo isso é verdadeiro, a gente chama de verdades proposicionais. Elas vêm em formato de proposição, de frases que têm conceitos verdadeiros. Mas a Bíblia não só traz ela não só expressa verdade de forma proposicional. Quando a Bíblia escreve, por exemplo, quando a Bíblia tem leis, né? Não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma verdade proposicional, é um mandamento que traz essa verdade de forma proposicional. Ou quando Paulo escreve epístolas, né? As cartas de Paulo são verdades proposicionais. Mas Deus não só conta a sua revelação através de conceitos. Ele também conta histórias. Na verdade, quase metade da Bíblia é um conjunto de narrativas. Quase metade da Escritura é composta de narrativas. Isso significa que a gente deveria aprender a contar também a fé cristã através de histórias. E que cosmovisão deveria ser narrada como uma história. O que eu vou defender aqui é o que Paulo fez no Areópago, a gente tem que fazer sempre. E se nós tivermos em mente os 4 pilares, isso vai influenciar muito positivamente a maneira de nós expressarmos a fé cristã. E eu quero aqui propor que nós vamos estudar a cosmovisão expressa por uma história, não só como uma história que está presente lá fora de nós, mas como uma história que é internalizada. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho mais. Se eu falasse assim, então pessoal, o resto da semana a gente vai falar sobre criação, queda, redenção e consumação. Você ia dizer assim, ok. Tipo assim, eu já sabia que Deus fez todas as coisas, depois o homem caiu, depois teve redenção em Jesus e no fim ele vai voltar. Mas o que eu vou propor é que essa não só é a história da Bíblia, que nós temos que conhecer, porque ela é a história da humanidade, essa história precisa ser internalizada. O que isso significa é que algumas categorias dela precisam estar presentes dentro de mim, para que na maneira como eu raciocino, como eu amo, eu expresso as minhas emoções, os meus desejos e sonhos, eu evidencio bem a noção de que Deus fez todas as coisas, de que esse é um mundo quebrado e caído, de que Jesus Cristo veio remir e um dia Ele vai consertar todas as coisas. Que isso faz parte da minha maneira de pensar, de sonhar, de planejar a minha vida, de dirigir a minha família. É isso que eu quero propor aqui, que a gente entenda o lado subjetivo, apropriado dessa história. Quero dar alguns exemplos bem simples e a gente vai destrinchar ao longo da semana. Criação, para muitos evangélicos, é um assunto para falar contra evolucionismo darwinista.
Se o pastor falasse assim, então hoje eu vou falar sobre criação. Eu vou falar sobre criação hoje. Já sei, pastor. O senhor vai falar contra o evolucionismo. Eu não vou falar praticamente nada contra o evolucionismo. Não é que isso não possa ser feito. O que eu quero mostrar hoje é que tem mais sobre a doutrina da criação do que só falar sobre embates criacionismo versus evolucionismo. A criação é o ponto de partida, ela me fornece o senso de propósito original para a vida. Então, se eu aprender a olhar para a criação como propósito de Deus, propósito original de Deus, isso vai me fazer entender uma série de coisas acerca da minha vida. Assim como queda, não é só para falar dos meus pecados pessoais. Queda é para falar, inclusive, de como as minhas expectativas precisam ser moldadas pelo fato de que esse mundo é um mundo caído, um mundo quebrado. Então, a noção de queda modera os meus sonhos terrenos. É isso que eu quero dizer. Ela modera os meus sonhos terrenos. Quando eu falo de redenção, não estou falando só da minha culpa moral, embora essa seja uma ênfase bíblica, mas ela não só cuida da minha culpa moral, ela renova a minha esperança quanto àquilo que Deus vai fazer neste mundo. Inclusive, levando-me a pensar que o que eu devo esperar é o que Deus vai fazer, mais do que o que eu posso fazer. Redenção tem a ver com realizações divinas antes do que realizações humanas. A gente vai falar disso mais adiante. E assim como consumação também, claro, é aquilo que nós esperamos, é o que molda a expectativa do crente. Então, o que eu quero explicar aqui é que criação, queda, redenção e consumação deveriam ser categorias que fazem parte da minha vida e que moldam as minhas expectativas. Por exemplo, o que eu sou está calcado na doutrina da criação. Eu não posso falar que eu sou baseado em sentimentos. O que eu sou é fundamentado naquilo que eu sinto. Esse é um debate muito comum hoje em dia, quando as pessoas querem falar de identidade focada em sentimentos, em como ela se enxerga. Enquanto que a Bíblia nos ensina que aquilo que eu sou é determinado pela forma como Deus criou o ser humano. Então, a doutrina da criação, ela tem implicações quanto à minha identidade. A maneira como eu uso os potenciais que Deus me deu, revelam a minha pecaminosidade. O ser humano frequentemente pega aquilo de bom que Deus fez e ele usa contrariamente aos propósitos de Deus. Isso é a queda. E a redenção em Cristo me coloca em novo rumo, mas a sua obra renovadora em mim ainda aguarda consumação. Então, esse primeiro ponto que eu estou estabelecendo é que nós vamos falar hoje de criação e prosseguir falando dessa história, mas é uma história que tem que ser apropriada. Portanto, criação, queda, redenção e consumação não são só a história do mundo, são a minha história dentro da história do mundo. Eu preciso me entender enquanto criado, passando por queda, sendo alcançado por Jesus Cristo e ainda aguardando consumação e renovação de todas as coisas. Então, essa tem que ser a minha história dentro da grande história. Quando a gente vive consciente dessa história, eu acho que a nossa cosmovisão acaba se coadunando, combinando com a revelação bíblica. Então, se você ficou ontem vendido dizendo assim, pastor destruiu e parece que nos deixou perdidos. Então, minha tentativa de trazer rumo de volta é dizer, nós temos que olhar para a história da humanidade, a história de todas as coisas, criação, queda, redenção e consumação, e começar a trazer essa realidade criada para dentro da nossa história. Ok? Então é disso que a gente vai começar a falar hoje. E eu vou tentar mostrar como essas doutrinas são mais bonitas e mais ricas, com mais implicações do que a gente está habituado a pensar. Essa é a minha tentativa, é isso que eu oro ao Senhor para que faça por meu intermédio. Então hoje nós vamos falar sobre criação. E por que é importante entendermos a doutrina da criação e o que ela nos ensina acerca de quem nós somos, acerca do que devemos fazer nesse mundo, e dando algumas dicas sobre a postura que Deus espera do seu povo criado por Ele, tá? Ok, vamos lá. Se a criação é o ponto de partida bíblico, se eu não entendo bem criação, o resto fica mal entendido. O que eu quero dizer por isso? Queda não faz sentido se eu não entendo o propósito original da criação. Vou dar um exemplo simples.
Quando as pessoas, quando no passado, pais da igreja, por exemplo, tinham uma certa aversão à sexualidade, como se ela fosse praticamente má em si mesmo, essa era uma deturpação, uma falta de entendimento da sexualidade como sendo parte da criação de Deus. A sexualidade, ela se mostrou má por causa do direcionamento apóstata, né, caído, pecaminoso do homem. Mas se você não entende a criação, você vai transformar o mau uso da criação em algo essencialmente mau, o que não é verdade. Então, se a gente não entende criação devidamente, o que cristãos vão acabar fazendo? Eles vão pegar o mau uso de alguma coisa que Deus fez e dizer, isso é pecado, essencialmente. Isto é, você não tem jeito de você se livrar e fazer isso de forma santa, o que é um equívoco, tá? A gente precisa entender criação, senão o conceito de queda fica distorcido. Se a gente não entender criação direito, a gente vai perder o sentido em que a redenção tem um caráter de restauração, de reconciliação. A Bíblia fala isso. Fala que Jesus Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Deus fez isso em Cristo. Reconciliou consigo mesmo todas as coisas, né? Quer na terra, no céu. A ideia é de que tudo estava em inimizade para com Deus. Então Deus tem que quebrar essa inimizade. Isso é algo que parte dele. Jesus Cristo é quem realiza isso, para que haja agora uma reconciliação. Mas se a gente não valoriza a criação, a gente perde o sentido de reconciliação. O que eu quero dizer, o que eu estou dizendo em poucas palavras é que se a criação parece assim uma lição rápida que as crianças têm na escola dominical quando são pequenininhos, hoje não, hoje a gente fala de Jesus e da redenção, você está esquecendo do ponto de partida. Se criação só é ensinado para os pequenininhos lá, quando fala de Adão e Eva, dos animaizinhos, e quando a gente está na escola dominical, não, a gente aprende sobre redenção em Jesus. A gente está perdendo de vista que ela não faz sentido se não for voltar ou restaurar as coisas que foram perdidas. Reconciliar aquilo que ficou em inimizade. Então, a criação é necessária para entender o resto da história bíblica, tá? Há muitos aspectos da criação que eu vou partir do pressuposto que são simples, porque elas são conhecidas e cridas pela totalidade dos evangélicos, eu poderia dizer, tá? Quem não crê assim, na verdade, está tão fora da fé que vai ter que conversar comigo à parte depois. Então eu vou falar das coisas que são simples. Depois, se você tiver dificuldade com as coisas que são simples, você fala, pastor, eu preciso conversar contigo. Não tem problema, a gente conversa, tá? Mas essa aqui eu só vou mencionar, eu não vou debater. A gente vai entrar naquelas que são menos comuns no povo de Deus, isto é, naquelas que são menos compreendidas ou discutidas. Então vamos lá. Há certos aspectos comuns às diferentes tradições cristãs. Primeiro é de que Deus é o criador de todas as coisas. Esse normalmente é um ponto pacífico e admitido por todo o cristianismo, tá? Deus é o criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele. Inclusive, tem um aspecto muito bonito de Gênesis 1, que alguns estudiosos dizem que Gênesis 1 foi construída de tal forma que o povo que saiu do Egito entendesse que cada um dos deuses egípcios que pareciam responsáveis por diferentes áreas da natureza, na verdade tudo aquilo tinha sido feito por um só Deus criador. Então, Gênesis 1, se lido a partir da ótica de quem viveu 400 anos no Egito, aprendendo que tinha Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo, Gênesis 1 é para dizer, não, há um só Deus que fez todas as coisas. Então, era uma resposta a uma maneira errada de entender a natureza e os deuses em relação à natureza, como se cria no Egito. Então, há uma correção disso, quando Moisés redige a história da criação, tá? Então esse é um primeiro ponto, Deus criador de todas as coisas. Segundo, Deus não está distante desse mundo. O cristianismo crê que Deus não só é o criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas, tá? Esse é um ponto também crido pela totalidade do cristianismo. Terceiro ponto é de que o homem é a imagem de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, mas por hora vamos partir do pressuposto de que isso é crido. O que isso significa, eu explico um pouquinho mais amanhã. No entanto, a gente precisa de mais profundidade sobre alguns aspectos da doutrina da criação. E é nisso que eu quero entrar agora. Eu vou falar de 3 coisas, e esse vai ser o resto da minha palestra aqui. A primeira delas, se você gosta de anotar, vai aí a primeira subdivisão da doutrina da criação. Eu quero falar sobre estrutura e direção. Guarde essas duas palavras, tá? Estrutura
e direção. Esse é o nosso primeiro ponto na doutrina da criação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos que entender a criação como sendo, como tendo uma estrutura criada por Deus com um potencial para ser desenvolvida. Uma estrutura criada por Deus com potencial para ser desenvolvida. Quer dizer, quando eu falo de estrutura, significa que Deus fez não só as coisas, mas Ele fez leis que as regem. Leis físicas, químicas, né? Leis que determinam como é que vida, é multiplicada, é procriada. Existem leis, não é? Leis que fazem com que as coisas só possam acontecer desse jeito. Então você aprende muito rapidamente na vida, e principalmente na vida científica, de que você tem que fazer as coisas de certo jeito para resultar em alguma outra coisa, porque tem leis que regem. Tá? Você não pode invertê-las, você não brinca contra a lei da gravidade. Entenda, a ideia ela está ali, é uma realidade, você tem que viver à luz dela, as leis que ordenam as coisas. Mesma coisa com procriação, você não tem um ser que se procria. Ele precisa, de alguma maneira, de elementos para que ele gere outro, né? Ele precisa, vamos dizer assim, de junção de macho e fêmea para que um outro animalzinho nasça. São coisas simples que Deus estabeleceu. Bem, o que eu quero dizer agora com direção é assim. Direção diz respeito à participação humana no manuseio dessa estrutura. Então, o que eu vou tentar trabalhar agora é que Deus fez uma estrutura com leis que a ordenam, regem, e com um potencial para ser desenvolvida, e direção é a maneira como o ser humano toma essa estrutura e faz uso dela. É o seu manuseio dessa estrutura, tá? É importante eu fazer essa distinção no começo, porque eu quero começar mostrando como aquilo que faz parte da estrutura, veja só, é simples o que eu vou dizer, mas é importante. O que faz parte da estrutura é necessariamente bom. Eu vou repetir. O que faz parte da estrutura é necessariamente bom. Quando eu falo necessariamente bom, é o seguinte, não é neutro, não é tanto faz como tanto fez, é bom. É positivamente bom. Então, deixa eu dar exemplos do que eu quero dizer por estrutura. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 20. Deus falou para Adão o seguinte. Ele devia olhar para os animais e nomear os animais. Olha o que acontece, versículos 19 e 20. Vai lá. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bem, olha o que Deus faz o homem fazer. Conduz o homem a fazer. É verdade que no final das contas ele vai descobrir que ele precisa de alguém como ele, que não tinha alguém como ele. Mas antes dele chegar a essa conclusão, que parecia óbvia, Deus fez questão que ele analisasse os seres criados por Deus e fizesse taxonomia. Ele está fazendo taxonomia aqui. Ele está dizendo o que é espécie tal, espécie tal, espécie tal. E ele está fazendo isso mediante análise empírica. Ele está observando. Ele está fazendo aquilo que a gente faz em ciência, em biologia, por exemplo. Quando você categoriza o que são espécies, né? Prosseguindo aqui para o capítulo 4, versículo 22. Lá diz que Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, ali fala que Tubal-Caim foi um homem que sabia trabalhar metais. Metais que são resultado de alguém que está fazendo aqui conhecimento, tá produzindo conhecimento científico, tá? Tá fazendo o que a gente poderia chamar de metalurgia, pelo menos num primeiro momento aqui. Então, existe logo no início da Bíblia alguma coisa que Deus não condena, pelo contrário, ele encoraja, que diz respeito ao bom uso, ao bom entendimento da criação de Deus. Ciência, portanto, é algo que está na estrutura da criação. Ciência não é neutra,
ciência é algo positivamente bom. Conhecer a criação do Senhor é bom. Deus quis que fosse assim. Inclusive, tem muita coisa que a Bíblia simplesmente fala, não explica. Como é que Noé e os seus filhos construíram uma arca tão impressionante como aqui é descrita em Gênesis 6? Eles tinham um conhecimento científico que era extraordinário. Enquanto a história que nós ouvimos de muitas pessoas descrentes em Deus é que o ser humano foi se desenvolvendo e hoje em dia tem uma ciência impressionante, a gente ouve falar de uma ciência logo no comecinho que já nos impressiona. Tá? Pelo tamanho que a gente conhece dessa arca aqui, pelo que é descrito nas Escrituras, não teve nenhuma embarcação semelhante até o século XIX. Até pouco tempo atrás. Isso significa que já tinha bastante conhecimento científico. Ainda que não fosse um conhecimento naval extenso, mas eles conseguiram desenvolver engenharia de uma forma impressionante. Tá? Bem, ciência é um exemplo. Olha para Gênesis 2,15. Volta um pouquinho aí, Gênesis 2,15. Diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar o jardim era parte da determinação de Deus. Então, se esse jardim era belo e sinônimo de paraíso, não significa que esse jardim já tinha tudo pronto. Deus esperava que o homem transformasse esse jardim em algo ainda mais esplendoroso. Olha que interessante. Era a expectativa do Senhor que ele cultivasse, que ele desenvolvesse esse jardim. Então a gente poderia dizer que tudo aquilo que o homem faz em termos de agricultura é seguir a ordenança do Senhor. A agricultura não é algo só necessário, a agricultura é bom. Deus quis que fosse assim, tá? Em Gênesis 4:20 fala de outro filho lá de Lameque que desenvolveu o cuidado de gado, a pecuária. Fala que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. De certa maneira, a pecuária está sendo desenvolvida aqui. Se você for para 4:21, fala de arte, ao citar especificamente música. Fala de Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A arte está sendo desenvolvida aqui logo no começo. E assim por diante. Eu vou parar por aqui. O que eu quero dizer é que essas estruturas da criação foram feitas por Deus para serem desenvolvidas. Então eu vou citar algumas delas e vou te explicar por que elas são boas. Por que ciência é boa? Porque Deus quer que a sua criação seja conhecida. Por que a agricultura é boa? Porque Deus quer que a sua criação seja cultivada. Por que política, eu vou mencionar isso até, que para alguns é uma área mais delicada. Por que política não é necessariamente uma coisa ruim e nem só neutra? Ela é boa, porque Deus queria que a sua criação fosse governada. Por que a educação é boa? Porque Deus queria que a sua glória fosse comunicada. Por que a arte é boa? Porque Deus queria que a sua criação fosse apreciada. A ideia é que todas essas coisas colocadas por Deus como estrutura da criação, elas fazem parte da vida normal do homem. Então, até hoje, nós estamos habituados a pensar, a maioria de nós está habituada a pensar em política como sendo ou ruim, porque a gente tem uma experiência muito negativa, ou neutra, do tipo assim, você pode fazer bom uso, mau uso, mas ela não é necessariamente boa ou ruim. Arte é a mesma coisa. Você vai dizer, tem certos tipos de arte que eu não curto, mas eu gosto aqui. Na verdade, todo mundo curte algum tipo de arte, né? Desde da toalhinha de mesa que você escolhe para colocar lá, você curte beleza. A gente foi feito ser estético, a gente aprecia a beleza da roupa que a gente coloca, da maneira como a gente cuida do lar, das coisas que a gente enxerga na criação do Senhor. Nós somos seres com senso estético. Então, o que eu quero dizer é que essas coisas não são só neutras, elas são boas. Elas foram feitas para serem apreciadas, para serem desenvolvidas. E eu quero citar duas passagens bíblicas que são muito bacanas, muito lindas, porque nos ensinam coisas que a gente não está habituado a pensar. Vamos lá, eu aprendi com elas e quero compartilhar com vocês. Isaías 28, versos 23 a 29, essa é a primeira passagem. Isaías 28, versos 23 a 29. Olha só que interessante essa passagem. Eu vou fazer a leitura
para vocês acompanharem no microfone, assim a gente fica mais fácil, todo mundo ouvir. Diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Agora vai começar uma série de perguntas retóricas. Perguntas retóricas, como você deve saber, são perguntas cuja resposta é óbvia. Se você, como eu, um caipira da cidade, que conhece pouco de agricultura, talvez essas perguntas não sejam tão óbvias assim. Mas se um molequinho, criado na fazenda, ouvisse essas perguntas, ele responderia com muita naturalidade. Presta atenção. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? O molequinho diria assim: claro que não, tio. Por acaso ele fica lá todo dia, tendo que trabalhar a terra? Não é assim que funciona. Ele sabe disso, ele é um moleque da fazenda, ele entende. Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa, ele tem que ficar lá cavando, fazendo buraquinho? Não, tio, claro que não. Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Claro que sim. São perguntas óbvias que Isaías está fazendo. Agora vem a lição bonita. Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. O que o texto está falando não foi que Deus apareceu ao fazendeiro e ensinou para ele como cuidar da terra. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando é que todas as vezes que o fazendeiro descobre como é que se cuida da terra, Deus está ensinando ele. Entendeu? Todas as vezes que ele descobre uma lei que rege o mundo da agricultura, Deus está ensinando ele. Deus está instruindo ele. Olha como continua o texto. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O que esse texto está dizendo, ele está louvando a Deus pelas coisas que ele descobriu na agricultura. Ele está percebendo que quando... E assim, o que eu vou dizer parece óbvio, mas a gente tem que entender a beleza do texto. O fazendeiro não demora muito tempo para saber que se ele joga a semente no ar, não nasce. Entendeu? Ele não faz assim, ó. Vamos ver se nasce um pé. Ele sabe que não. Ele descobriu por experiência que você tem que cuidar da terra sim, você tem que regar a terra sim, ela precisa de tanta água, ela precisa de sol, ela precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. A terra tem que ter os devidos nutrientes, ele entende isso, ele sabe que tem terra que é melhor para tal coisa, tem terra que é melhor para tal plantio, ele sabe, ele aprendeu isso. Agora como é que ele aprendeu? Alguém lhe ensinou. Quem? Deus. Isaías dá uma perspectiva diferente. O que um fazendeiro normalmente diria? Ah, meu pai, meu avô me ensinou essas coisas. Eu sei dessas coisas desde pequenininho. É verdade. Só que quando alguém ensina, na verdade, esse é um instrumento secundário do ensino de Deus. Deus é que faz o ser humano descobrir coisas do cuidado da terra. O outro texto, Êxodo 31. Êxodo 31, versos 3 a 5. Lá fala de Bezalel. Está falando da construção do tabernáculo e falou de Bezalel. E diz o seguinte acerca de Bezalel. Que Deus fala assim: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha só, o texto fala que ele foi enchido do Espírito Santo. Aí se diz, vai pregar. Não, vai fazer artesanato. Ele foi enchido do Espírito de Deus para aprender a cuidar de certas peças do tabernáculo que deveriam expressar beleza. Ele aprende a ser artesão por obra do próprio Deus. O que eu quero mostrar com esses dois textos? É que Deus está envolvido em outras coisas que não as coisas que a gente faz dentro da igreja. E tem algumas implicações que eu julgo preciosas acerca disso. A primeira delas, e essa aqui, quando eu aprendi, eu falei, gente, isso aqui é para honrar e glorificar o nosso Deus mesmo. A primeira implicação que eu aprendi é que
todo conhecimento que nós adquirimos, presta atenção, todo conhecimento que nós adquirimos, não só o religioso, é revelação de Deus. Todas as vezes que você aprende alguma coisa, quer seja como funciona uma determinada droga, ou como se cuida da terra, ou como se talha a madeira, ou qualquer outra coisa, Deus está se mostrando a você. Ele está falando como a criação dele funciona. Ele está revelando isso a você. Isso é importante nós afirmarmos, por quê? Porque o homem sem Deus não reconhece isso. Ele acha que ele descobre. Inclusive, ele é tão soberbo da ciência que ele acha que é descoberta dele. Ele não consegue se submeter ao Criador que está mostrando para ele cada coisa. E a grande verdade é que o Criador sabe, às vezes, que o ser humano não entende isso. Ele sabe manter o ser humano humilde quando percebe que os caminhos da ciência ainda são tão limitados para explicar certas coisas. Deus vai fechando as portinholas do conhecimento. Diz, calma, vai demorar um bocado para vocês descobrirem isso aqui. Ele vai fechando essas portas. Ele vai mostrando devagarzinho para que o homem fique fascinado a cada descoberta. Você sabia que tal coisa serve para isso? 50 anos atrás a gente não sabia. Essas descobertas são o Senhor se mostrando. Deus vai dando da sua revelação. Então, cada componente da estrutura criacional funciona como um sinal que visa apontar para algo além do sinal. Isto é, para o revelador de todo conhecimento. Eu trabalho com um colega que me ensinou esse princípio e eu sou grato a ele. O professor Felipe Fontes fala assim, ele falava assim, ele chamou a minha atenção para isso. Ele disse assim, olha, cada coisa na criação que o ser humano aprende, ele funciona como um sinal de trânsito. Sinal de trânsito não foi feito para ser apreciado enquanto sinal. Ele foi feito para apontar para algo além do sinal. Se diz assim, curva perigosa a 200 metros, você não para e fala assim, gente, que coisa linda esse traçado vermelho ao redor aqui, ó, que destaca o branco e o preto das letras, assim. Bem feito isso, né? Ela não foi feita para ser admirada. A placa não foi feita para isso. Ela foi feita para comunicar uma mensagem que aponte para além dela. A criação de Deus é a mesma coisa. Ela é um sinal de trânsito que devia apontar para além dela, para que as pessoas vissem a beleza do Criador e o exaltassem nisso. Então, explorar a criação sem chegar ao Criador é perder o propósito do sinal. E é isso uma coisa que faz toda a diferença em qualquer área do saber que um cristão esteja trabalhando, diferente de quem não tem uma cosmovisão cristã. Quando você entende que todas as coisas são revelação, todo conhecimento é revelação do Senhor, então você sabe que conhecer essas coisas tem que conduzir até o revelador, o Senhor, Criador de todas as coisas. Uma outra implicação que eu acho importante, que é própria do cristão, é que toda atividade na vida tem uma relação de amor ou desprezo para com Deus. Se tudo foi feito por Deus para que a sua glória seja vista, para que ele seja conhecido e a sua glória seja vista, então tudo que eu faço na criação tem uma relação de amor ou de desprezo para com Deus, inevitavelmente. Se eu faço biologia ou química, se eu trabalho com medicina ou engenharia, se eu cuido de artesanato ou se eu faço cuidado de coisas do lar, não importa qualquer que seja o trabalho, se essas coisas não me conduzem ao Criador, então a minha atitude rotineira é de desprezo para com Deus. Se essas coisas não me conduzem à beleza do Criador, então eu as faço em desprezo para com Deus, antes do que em amor por Ele. É por isso que na época da Reforma, os reformadores falavam de trabalho como sendo vocação. Porque eles entenderam que se eu olhar para o trabalho como sendo secular, eu perdi de vista que eu estou aqui para servir, e isso tem que ter relação com Deus. Se tem relação com Deus, significa que não importa o que eu vou fazer, se eu sou chamado por Deus para servir o próximo, então eu sou vocacionado. A gente é que deturpou esse conceito. Vocação hoje em dia significa eu escolher a profissão dos meus sonhos. Para muita gente hoje, vocação tem a ver com escolher a profissão dos meus sonhos. Se eu estou num trabalho que eu não gosto, eu falo assim, eu não sei, eu queria descobrir a minha vocação. Significa que você está insatisfeito.
Você perdeu de vista que a vocação não é para a sua realização primeiramente. Pode conduzir a sua realização, mas é para serviço do próximo. Se é para serviço do próximo, então eu tenho que fazer todas as coisas, até aquele trabalho que eu acho chato, em relação de amor para com Deus, antes do que em desprezo por Ele. Então, se a criação ela é feita pelo Senhor para conduzir ao Senhor, tudo que eu faço dentro da criação tinha que ser em relação de amor para com Ele. Pensa em algo que a gente falou ontem. Ontem a gente falou sobre pessoas que acham que o trabalho religioso é um trabalho mais sagrado, né, que Deus se agrada mais. Eu até dei o exemplo daquele que tira as férias e vai servir nas férias para sentir que ele serviu a Deus com a sua profissão, enquanto que o resto do ano parece que ele não serviu a Deus. Presta atenção, Jesus Cristo foi agradável ao Senhor durante os 33 anos da sua vida ou só durante os 3 anos do seu ministério público? Você sabe disso. Mas por que a gente curte mais os 3 anos do ministério do que os 30 anteriores de santidade, em que ele era marceneiro? Entendeu o que eu quero dizer? Ele agradava o Senhor, ele já era justo, bom, quando ele era marceneiro. Quando ele não saía com os discípulos para tudo quanto é canto, ensinando acerca do reino de Deus. Então, eu quero que você compreenda que se todas as coisas na criação foram feitas para agradar ao Senhor, nós temos que ser direcionados a praticar isso de forma honrosa ao Senhor. Bem, deixa eu correr porque o meu tempo está voando. Agora, é claro que é possível fazer isso de maneira errônea. A nossa direção pode ser feita, o tomar as potencialidades da estrutura e usar para a glória de Deus é o que a gente deve fazer. Mas a gente vai ver amanhã como muitas vezes a direção não é santa. E é por causa do pecado. Mas isso a gente vai trabalhar amanhã. Deixa eu entrar num outro ponto aqui. Bem, se Deus quer então que a gente exerça ou desenvolva as potencialidades da criação, então a gente tem que entender que isso não é só algo, não é só uma sugestão, isso é um mandamento. A Bíblia dá como ordem, já na criação, que o ser humano deveria exercer domínio sobre a terra, sujeitar toda a terra, exercer controle sobre as coisas da criação. Eu costumo dizer que o ser humano foi colocado na criação como um gerente da loja. A loja não é dele, mas ele tem responsabilidade de prestar contas ao dono. Ele recebe as chaves, ele abre e fecha, ele toma conta das coisas, mas ele não pode usurpar porque não é dele. Ele é um mero mordomo. O conceito de mordomia está presente nas Escrituras. O mordomo do tempo bíblico, que para nós hoje virou o cara de gravatinha borboleta que atende a porta, tem nada a ver, é mais como um administrador. Essa é a ideia. O mordomo bíblico era aquele que toma as coisas do seu senhor e diz assim, fica tranquilo, vai cuidar da sua família, deixa que eu cuide das suas coisas. Eu presto contas ao Senhor. Né? E, então o mordomo era aquele que administrava as coisas de alguém que tinha mais posses. E ele era se ele era um administrador fiel, ele sempre prestaria contas devidamente. O que é importante nós entendermos é que, e esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui, eu falei de um primeiro, esse é o segundo. Nós acreditamos que existe uma ordem de Deus, não só para nos relacionarmos com Ele, amar a Deus sobre todas as coisas, não só de nos relacionarmos com o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, mas também de nos relacionarmos com o restante da criação. Esse terceiro a gente chama de mandato cultural. Se o primeiro é o meu relacionamento com Deus, a gente chama de mandato espiritual, o outro é o mandato social, é o meu contato com o próximo, existe um mandato cultural, Deus ordena que eu use bem dos recursos que Ele deixou para o cuidado do ser humano. Então, entenda, vida cristã não tem a ver só com amar a Deus e amar o próximo. Essas são as coisas prioritárias, estão na devida ordem. O primeiro grande mandamento é amar a Deus. O segundo grande mandamento é amar o próximo. Mas como é que a gente faz isso? Através do cuidado da natureza, para o benefício do próximo e para a glória do Senhor. Então, o mandato cultural não é neutro, ele é ordem de Deus, ele é mandamento de Deus. Você tem que fazer uso das coisas que Deus fez em conformidade com orientações divinas, para que você ame o próximo e honre e ame o Senhor.
Então, o que eu estou falando aqui é que nós temos um relacionamento triplo nesse mundo e nós não podemos desprezá-lo. Desprezar esse terceiro pé, senão a banquetinha não fica em pé, tá? Não é só amar a Deus e ao próximo numa bolha. A gente ama a Deus e o próximo nesse mundo, com as coisas desse mundo, que Deus nos deu para bom uso, para boa mordomia das coisas desse mundo. Então, isso significa que nós temos que aprender a desenvolver e a preservar. Eu gosto dessas palavras porque elas falam de um equilíbrio, de não cair em um dos extremos, né? O que seriam os dois extremos? Alguns exploram a natureza por razões econômicas e abusam dos recursos naturais sem preservação. Por outro lado, outros, mais ecologicamente treinados, querem preservar o meio ambiente sem permitir o desenvolvimento exploratório dos recursos naturais. Errado. Cristão não tem uma visão da natureza, por exemplo, que usa as coisas indiscriminadamente, mas também não a deifica de tal forma como se ela tivesse que se manter pristina. Não é verdade. Deus fez isso para bom uso do ser humano. Então, cristão não tem que ter receio de usar animais para o serviço do homem. Não tem receio de cuidar da terra e explorá-la para o bom serviço do homem. Quando as pessoas, num discurso ecológico, ensinam os seus meninos no Fundamental 1 que tem que deixar a natureza intacta, tem mais do que só aula de ciência ali. Tem religiosidade panteísta. Assim para a criação. Ó. É isso que tem. Quando o seu menino está lá no Fundamental 1, aprendendo como é que ele lida com a natureza e que ele tem que deixar ela quietinha, que a natureza se vira sozinha, quem estraga é o homem, ele está invertendo a linguagem bíblica de que é o homem que deveria sujeitar a natureza. Tem mais do que só ciência ali, é isso que eu estou dizendo. Tem religiosidade panteísta ali na aula de ciências do seu menino. Tá? Então a gente precisa entender como é que nós somos colocados para bom cuidado dessas coisas. Agora, se Deus nos colocou para bom cuidado da natureza, eu tenho que explicar uma coisa que nem todo evangélico está habituado a pensar. Se a criação é obra de Deus, então cultura é desenvolvimento humano. E se cultura é o desenvolvimento, é o cultivo, cultura vem de cultivo, né? Das coisas que Deus fez, então cultura não é necessariamente má. Estou dizendo isso porque a gente vai falar mais de cultura no decorrer da semana, mas antes do que a gente olhar para a cultura só como eminentemente má, nós falamos disso ontem, nós vamos entendê-la como desenvolvimento do ser humano. Muitas vezes, pagão. E em outras vezes, benéfico. E a gente tem que aprender a discernir algumas coisas, tá? Cultura é desenvolvimento das potencialidades criacionais. Então, eu queria destacar esse segundo ponto para nós entendermos que não é uma questão de... eu não quero que você entenda trabalho como sendo o que tem que pagar minhas contas. Porque essa é uma visão mesquinha, utilitarista, egocêntrica. Ou eu tenho que pagar as contas do PV, porque eu vou passar as férias lá em julho, tá? Isso é uma visão pequena demais. Trabalho é eu fazer com que o que Deus fez em termos de potencial venha à tona e Deus seja honrado. E aquilo que pode ser benéfico ao próximo vai ser feito. É expressar amor por Deus e amor pelo próximo. Então a gente tem que entender esse senso de serviço para todo e qualquer trabalho. Agora eu quero falar do terceiro e último ponto, porque o meu tempo esgotou, então eu vou tentar explicar rapidinho, e é o problema que eu me lasquei no uso do tempo aqui. Vamos lá. O terceiro e último ponto que eu queria trabalhar com vocês, ele é novo para vários, então eu vou tentar explicar da maneira mais simples que eu conseguir, mas ele tem implicações que eu acho que são muito boas, e eu vou terminar com algumas quentes, mas eu acho que são importantes. Vamos lá. Eu quero falar sobre soberania de esferas. Esse é o terceiro ponto. Soberania de esferas. Deixa eu explicar. Esse é um conceito trazido por alguns teólogos holandeses, já há mais de um século, mas que eu acho que pode ser muito útil para a gente entender a criação de Deus. A gente não fala no popular assim, o mundo dos esportes, o mundo científico, o mundo da arte. A gente não usa essa linguagem assim? Então, essa linguagem ajuda a gente a explicar o que esses autores queriam dizer. Quando eles falavam de esferas, eles queriam falar que
a família, a educação, arte, política, comércio, indústria, vamos lá, estou dando exemplos. Eles são esferas da criação. São esferas, são as potencialidades em diferentes áreas, e que cada área deveria ter habilidade de desenvolver o que é próprio da sua área, sem ter a outra área mandando nela. Em poucas palavras é isso. Cada área, cada esfera, deveria ter a soberania para exercer as potencialidades da sua esfera, sem deixar que a outra esfera determine alguma coisa. Então, deixa eu tentar explicar isso através de exemplos. Se a gente falar que o Estado é uma esfera, significa que o Estado tem deveres. Por exemplo, o Estado deve proteger todos os seus súditos, todos os seus cidadãos. Esse é um dever dele. Isso não tem que ser exigido de outros. Essa faz parte do chamado do Estado. Mas o Estado, ele tem prerrogativas que são dele, e ele não deve assumir prerrogativas de outros, de outras esferas, como, por exemplo, da família, da escola ou da igreja. Então, a ideia é que Deus comunica a soberania a cada esfera da vida para trabalhar livremente dentro dos seus limites. Não significa autonomia, porque todos estão debaixo do senhorio de Deus. Mas de que Deus concedeu ao Estado, à igreja, o lar, a escola, o comércio, a ciência, a arte, todos eles têm prerrogativas peculiares. Então, por exemplo, a arte deve produzir excelência estética. E se ela produz excelência estética, ela é boa. Agora, pastor, por que você está dizendo isso? Porque houve tempo em que a arte só era permitida produzir coisas sacras. Isso significa que a igreja determinava a arte o que ela devia fazer. Na verdade, na Idade Média, se alguém era um artista, podia ser um escultor ou um músico, ele só sobrevivia se ele trabalhasse para alguma paróquia, por exemplo, ou para algum monarca. Era o único jeito dele receber dinheiro. Praticamente ninguém sobrevivia fazendo coisas que eram seculares. Por quê? Porque a igreja dizia o que a arte tinha que fazer. Esse é um exemplo de quebra dessa soberania de esferas. Mas não há nada de errado em arte fazer arte, e não necessariamente ensino religioso. Deus também é honrado quando alguma coisa é feita que não faça referência direta a um ensino religioso. É isso que eu quero que a gente entenda. A ciência deve avançar o conhecimento, a economia deve articular boa mordomia, a política deve promover a justiça, tudo isso para o bem comum. Então, eu quero, indo direto ao ponto, eu quero explicar por que esse ensino é importante. Eu vou terminar com alguns exemplos. Isso molda as nossas expectativas. Se a gente entende que Deus colocou toda essa estrutura na criação, e que essa estrutura está lá para ser desenvolvida, então eu tenho que entender os limites de cada área e não esperar dela mais do que ela pode dar. Deixa eu dar exemplos. Quem não tem compreensão da soberania de esferas tem expectativas irreais sobre o Estado, sobre a igreja ou sobre a escola. Você já viu gente dizendo, e talvez você seja assim, talvez eu esteja mexendo numa ferida aqui, gente que fala assim, gente, é uma tristeza, como tudo está falido. Nosso Estado está falido. A igreja parece que perdeu a sua relevância. A escola já não faz mais o que devia fazer com as crianças. Parece que tudo está falido. Embora parte disso talvez seja verdade, é bem possível que as expectativas dessa pessoa que está falando sejam expectativas irreais. E eu digo por que são irreais. Quando a gente fala assim que o Estado não está fazendo o seu papel, é porque muita gente tem a expectativa errônea em pensar que o Estado tinha que providenciar estabilidade financeira para todos. Não é verdade. Esse não é papel do Estado. Mas se o brasileiro tem essa expectativa, então o Estado não presta. Mesma coisa da igreja. Quando a gente fala assim, a igreja não se mostra mais relevante para a sociedade. Se o que eles querem dizer com isso é que a igreja não tem um projeto social próprio, então é um entendimento equivocado do que a igreja precisa fazer ou é obrigada a fazer. Não é que ela não possa fazer isso, mas ela não tem o dever de sarar os males sociais da sociedade. Essa não é o seu dever. Mas
pode haver uma expectativa errada do que a igreja tem que fazer. É por isso que as pessoas dizem, a igreja perdeu o seu valor. Ou até da escola. Se alguém fala assim, as escolas não estão mais criando as crianças, não estão mais trazendo valores para as crianças. Errado, você está entendendo as coisas de maneira errada. Não é dever da escola trazer esses valores para os meninos. Tá? Mas você percebe como, às vezes, a crítica que a gente faz a certas esferas é porque a gente espera demais delas. A gente espera mais do que deve do Estado, mais do que deve da igreja, mais do que deve da escola. Aí a gente fica frustrado. Fica frustrado, porque nós não entendemos a função devida a cada um. A história tem exemplos interessantes de interferência de esfera ruim. Por exemplo, quando a igreja excomungou Galileu. Essa é uma história muito citada pelos cientistas, para dizer assim, a igreja tinha que ficar de boca calada, nunca falar de ciência. Por quê? Por causa daquilo que aconteceu com Galileu, quando ele trouxe à tona algumas das suas teorias, isso mexeu na maneira de entender conhecimento e acabou redundando em excomunhão a Galileu. Foi séculos mais tarde que a igreja desexcomungou Galileu. Agora, você entende? Se você riu, você imagina quanto os ateus cientistas não dão risada e não usam isso de chacota para com a história da igreja romana, mas, de certa forma, a história da igreja cristã como um todo. Por quê? Por causa de uma interferência de esferas. Tá? Agora, isso acontece também no nosso contexto hoje. Eu quero fechar com esses exemplos e eu termino a minha palavra dessa manhã. Olha só como às vezes a gente tem uma linguagem errada quando a gente se relaciona com a escola. Nós que temos filhos nos relacionamos com a escola. A escola chega e faz aquela programação para os pais, fala assim, queremos agradecer vocês pais, porque vocês são parceiros nossos na educação dos seus filhos. Opa, para o discurso. Não somos nós pais que somos parceiros de vocês. A responsabilidade de cuidar dos filhos não é de vocês, é minha. Deus deu aos pais a função de educação dos filhos, não a escola gerida pelo MEC. Essa é uma responsabilidade minha, que eu peço o auxílio da escola para fazer algumas coisas que ela é capacitada a fazer. Então não é ela que agradece por eu ser parceiro. É eu que digo para ela, obrigado por fazer uma partezinha pequenina na educação dos meus filhos. Agora, por que isso é importante? Porque a gente inverteu no discurso. A gente tem a impressão que a escola boa é aquela escola que chama os pais, para os pais ajudarem. Não! Se você terceirizou, você já errou. Você deu para a esfera errada para fazer o que era a sua tarefa. Cuidar dos filhos, educá-los e mostrar o conhecimento e as glórias do Deus Criador é seu dever. Havia tempo que não tinha escola institucionalizada. E mesmo assim, crianças aprendiam. O que lhes era possível aprender, mas crianças aprendiam. Porque o dever é nosso. Escola só ocupa uma partezinha pequena, mas a gente nunca deveria ceder à escola aquilo que é nosso. Mesma coisa acontece quando o nosso governo acaba interferindo em questões familiares. Há um tempo atrás, isso chamou a minha atenção, foi no mesmo ano, eu não lembro se isso foi 2012, eu acho que foi, 2011, 2012. O governo federal trabalhou com duas leis que eram contraditórias, que mostra de fato uma agenda, antes do que uma mentalidade sobre a divisão de esferas, como eu estou explicando. Por exemplo, foi o ano em que a lei do divórcio foi aprovada com relativa facilidade. O divórcio que antes era difícil, que demorava muito tempo, a gente é do tempo em que a gente falava assim, fulana é desquitada, nossa, está demorando sair o divórcio. Hoje em dia não, hoje em dia passa rapidinho, você consegue fazer isso com relativa brevidade, não é? Bem, naquela época, o discurso popular que saiu nas mídias é que o Estado não deve interferir na vida amorosa de um homem e de uma mulher. Todo mundo disse, tá certo. Pouco tempo depois, no mesmo ano, surgiu a polêmica da tal da Lei da Palmada, que era o projeto de lei que queria colocar adiante a ideia do Estado regrar como é que deveria se disciplinar um filho e uma filha. E qual era a alegação popular agora? Era de que o Estado deveria sim intervir na educação dos filhos, protegendo os filhos dos maus tratos dos pais. Veja, a lei brasileira já tinha leis que protegia contra a violência dentro do lar antes disso. Mas agora era mais do que só proteger contra a violência. Era ensinar como educar. E agora sim o Estado pode intervir. Então, pode ou não pode intervir? Você percebe a incoerência, a inconsistência? Isso só mostra para a gente como eles não têm entendimento das esferas debaixo do governo de Deus.
Eu queria, portanto, que você, todas as vezes que você conversasse com alguém sobre o que a escola faz, o que o Estado faz, o que a sua igreja faz, você entendesse a doutrina da criação e as implicações de viver para a glória do Senhor com essa doutrina em mente. Meu propósito é que as nossas conversas não sejam só conversas sobre vida devocional importante, essencial, mas vida devocional tem que conectar com o resto do nosso dia a dia. Quando a gente conversa sobre política, quando a gente conversa sobre a educação dos nossos filhos, quando a gente conversa sobre os projetos da igreja, nosso entendimento do que Deus fez e de como a sua criação deve ser explorada, tem que encharcar e permear nossa vida devocional. Tá? Então, quando a gente fala de vida cristã, e eu quero que a gente continue a falar da importância de disciplinas espirituais, a gente não desconecte de vida pública, porque a fé tem tudo a ver com a maneira como a gente deve viver nesse mundo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor nos dê mais entendimento daquilo que foi trabalhado nesta manhã. Eu consegui apenas apresentar de forma introdutória, Senhor. Peço que tu ajudes os meus irmãos a irem mais a fundo e a ponderarem mais sobre esses assuntos aqui apresentados. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Melhor perguntas, né? Por causa do horário.